Vamos dar continuidade na live. Vamos dar continuidade na live. Vamos dar continuidade na live para finalizarmos. Só avisando que eu estava falando sobre o anticristo. Mais cedo, né? Eu estava falando sobre o anticristo. Só que a era do anticristo, né? Eu estava falando sobre a era do anticristo. E a live, eu acabei interrompendo a live para atender minha esposa. Ela estava saindo do serviço e eu tinha que me encontrar com ela, acabei interrompendo a live. Eu fiz a live e não dei conta que eu tinha que me encontrar com minha esposa para nós irmos no mercado. E acabei que tive que interromper a live, mas estou retomando para nós darmos continuidade na live e para que venhamos, seja bem-vindo, para que venhamos continuar, finalizar. Só para recapitular, eu estava falando sobre a idolatria. Eu estava citando alguns textos aí, onde o Deus Todo-Poderoso, ele fala sobre a idolatria, adorar a imagem, se prostrar diante de imagem, porque o Deus Todo-Poderoso, ele abomina e condena a idolatria. Principalmente quem se prostra diante de imagem, principalmente quem faz pedido para uma imagem, Deus abomina, e essas práticas, né? Então, como está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, só para nós darmos continuidade, só que eu vou ler do capítulo... Eu vou ler a partir do versículo 1. Êxodo 1, vou ler até versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 em diante. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia, louvado seja Deus. Quero também mostrar aqui a grandeza do Deus Todo-Poderoso em Isaías capítulo 42, versículo 17. Isaías 42, 17 está escrito: Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e diz as imagens de fundição: Vós sois nossos deuses. E aqui, no capítulo 45, versículo 20 e 21 está escrito: Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Louvado seja Deus. Nosso Deus é único. O versículo 4 do capítulo 20 de Êxodo, só para a gente fazer uma recapitulação, está escrito: imagem de escultura, nem alguma semelhança. A proibição de adorar outros deuses também exigia que as pessoas não fizessem imagem ou ídolos que representassem falsos deuses. Na verdade, o povo não deveria fazer imagem nem mesmo do próprio Senhor Deus. Ele é grandioso e excelente demais para ser representado por algo feito pelos homens. Para os cristãos de hoje, o segundo mandamento ainda quer dizer que eles não devem fazer imagens de Deus ou alguma criatura para fins de adoração, oração ou qualquer tipo de ajuda espiritual. O princípio por trás desses mandamentos se aplica igualmente a todas as 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível que qualquer imagem ou pintura de Deus represente verdadeira e fielmente a sua espantosa glória e o seu caráter. Deus está tão acima
e além de qualquer pessoa ou qualquer coisa em poder, autoridade, conhecimento e caráter, que qualquer imagem ou ícone que o represente, na verdade, desonra, distorce e degrine o que ele já revelou a seu respeito. O nosso conceito de Deus não se deve basear em imagens ou pinturas, mas no que a palavra de Deus diz e no exemplo da vida de Cristo que nos foi apresentado. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, o Deus Todo-Poderoso, ele vem nos exortar a não adorarmos imagem e nem nos curvarmos diante de uma imagem. As nossas orações, os nossos pedidos têm que ser feitos somente ao Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar pautada somente no Senhor Jesus Cristo. Outros textos que falam sobre a idolatria é Deuteronômio capítulo 4, versículo 28 e Salmos capítulo 115, versículo 1 a 8. Vamos ver Salmo 115, o que diz? Salmo 115, versículo 1 a 8. Salmo 115, versículo 1 ao 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que o temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para todo sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Vejam bem, como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é positiva e verdadeira. Veja o que diz, eu vou ler até o versículo 9. Veja o que diz Salmos capítulo 115, versículo 1 em diante. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens, os ídolos dos idólatras, dos adoradores de imagem, dos que se prostram diante de imagem. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Aleluia, louvado seja Deus. Vejam que é a palavra de Deus. Agora deixa eu procurar aqui Deuteronômio 4:28. Deuteronômio 4:28. É por isso que muitas pessoas não gostam da Bíblia, porque a Bíblia fala a verdade. A verdade, a Bíblia é a verdade. E muita gente não gosta porque a Bíblia é a verdade. E nós temos que viver e pregar a verdade. 28. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 28. Está escrito:
E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Veja o que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia. Os idólatras, isto é, os adoradores de imagens, buscam socorro nos mortos e em vez de recorrerem ao Deus vivo e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção. Os idólatras, isto é, os adoradores de imagens, buscam socorro nos mortos em vez de recorrerem ao Deus vivo e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, ignoram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque preferem seguir os ensinamentos inúteis do Papa, que é o seu líder. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos ver a soberania de Deus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 9 ao 11, está escrito lá: disse o diabo ao Senhor Jesus Cristo: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Está bem aqui. Deus abençoe meu amigo Paulo Ribeiro. Veja o que Jesus diz: só o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O Deus eterno é o único que devemos adorar. Em Romanos capítulo 1, versículo 25, diz: porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Pense nisso. Se você acende uma vela para um anjo da guarda, o que isso realmente significa? Significa que o anjo está no escuro. Se o anjo é um enviado de Deus, ele deveria trazer a luz e não pedir por ela. Os anjos de Deus são enviados para nos proteger, não para serem protegidos por nós. Portanto, se algum anjo ou espírito está te pedindo luz, aparte-se deles. Com certeza são seres das trevas, enviados do inferno para te aprisionar e te enganar. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. E como eu li mais cedo, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 ao 6, diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O nosso acesso ao Deus Pai eterno se faz exclusivamente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Somente devido à morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo, para pagar pelas nossas ofensas contra o Deus Todo-Poderoso, é que podemos receber o perdão. Sendo plenamente Deus e plenamente humano, Jesus conseguiu preencher a distância que o nosso pecado criou entre Deus e os seres humanos, restaurando aquele que confia nele a um relacionamento correto com o Deus Pai Celestial. Por meio do Senhor Jesus Cristo, podemos ir diretamente ao Deus Todo-Poderoso pela fé, confiando que Ele nos dará força e misericórdia para nos ajudar em todas as nossas fraquezas e necessidades. Lembre-se, meus irmãos, que as nossas orações, elas têm que ser dirigidas somente ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos pedidos têm que ser feitos somente ao Senhor Jesus Cristo. Se nós não tivermos uma fé suficiente no Senhor Jesus Cristo, estaremos nos tornando presas fáceis para as obras do inimigo. Estaremos nos tornando uma presa fácil para os enganos de Satanás. Porque a Bíblia diz que nós temos que confiar plenamente em Jesus.
Nós temos que confiar ao ponto de que as nossas orações serão respondidas, porque Ele é fiel, Ele está disposto a nos abençoar, Ele está disposto a conceder os nossos pedidos. Mas lembre-se, nós temos que ir até Ele com o coração quebrantado, com o coração contrito, com arrependimento verdadeiro, genuíno. Nós temos que ir a Ele em humildade. Nós temos que nos prostrar, nos ajoelhar somente ao Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é digno de nossa adoração. O nosso propósito, a nossa devoção, ela tem que ser dirigida única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é suficiente para nossas vidas. A paz espiritual que muitos buscam e não encontram por falta de desobedecer a Deus, só vão encontrar no Senhor Jesus Cristo se forem obedientes a Ele. Lembre-se que para Deus responder às nossas orações, para Deus abrir os céus em nosso favor, nós temos que ser obediente a Ele, submisso a Ele, a nossa fé tem que estar única e exclusivamente nele, a nossa vida tem que ser uma vida de santidade diante dele, temos que viver uma vida de meditação da sua palavra e uma vida de oração. Se fizermos isso, se nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, obedecendo a Deus, adorando a Deus, amando a Deus, glorificando a Deus, honrando a Deus, os céus se abrirá ao nosso favor. Porque a graça de Deus, o perdão de Deus, está disposto para quem o obedece. Está disponível para todas as pessoas, mas só alcançará o perdão de Deus aqueles que são obedientes a Ele. Nós temos que lembrar que o amor de Deus, ele é incondicional, mas o seu perdão requer obediência, renúncia, submissão, fé única e exclusivamente nele. É isso que nós temos que entender. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas essa graça não é de graça. Foi derramado sangue. Requer comprometimento com o reino de Deus. Requer submissão ao Deus Todo-Poderoso. Requer renúncia de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Requer obediência, requer dedicação, uma vida de oração e de meditação da sua palavra. Não é porque somos salvos pela graça de Deus que devemos sair por aí desobedecendo a Deus, nos rebelando contra Deus. Não é porque somos salvos pela graça que nós vamos sair daí aí pecando. Quem ensina as pessoas dessa forma está ensinando errado. Porque se não houver arrependimento genuíno, se não houver renúncia, se não houver comprometimento, se não houver obediência, submissão e fé, não chegaremos ao reino de Deus e os céus não se abrirá ao nosso favor. Então pense nisso. Pense nisso, meus amados irmãos. Nós temos que ser submissos a Deus. Ele, somente Ele é digno da nossa total devoção. Nós temos que fazer os nossos votos, os nossos pedidos, as nossas orações, tem que ser dirigida para Deus, somente para Ele. Porque você que é adorador de imagem, que se prostra diante de imagem, eu preciso te dizer que Maria não salva, Papa não salva, santo nenhum que as pessoas servem vão te levar à salvação. Somente o Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo nos levará ao reino de Deus. Como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 ao 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador. Porque se as nossas orações quiserem alcançar o reino de Deus, se nós quisermos para Deus agir em nosso favor, as nossas orações, os nossos pedidos têm que ser feitos ao Senhor Jesus Cristo, único e exclusivamente a Ele. Jesus, Ele está disposto a nos abençoar. Jesus, Ele está disposto a nos perdoar. Basta nós nos arrependermos, como diz, arrependa-se dos seus maus caminhos. O Deus eterno está sempre pronto para te perdoar e te dar uma nova chance. Reconheça seus erros, suas falhas, confesse seus pecados ao Senhor. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus justo e cheio da graça. Ao se arrepender, você abre a porta para a transformação e para a paz espiritual. Essa paz espiritual, só quem é servo genuíno do Senhor Jesus Cristo tem. É uma paz espiritual. Enquanto estivermos neste mundo,
Nós vamos estar passando por aflições, por problemas. Poderemos não ter uma paz física, mas a paz espiritual, uma paz de espírito, só quem serve ao Senhor Jesus Cristo tem. Aleluia. Ao se arrepender, você abre a porta para a transformação e para a paz espiritual. Volte-se para o Deus Todo-Poderoso e deixe Ele te guiar para o caminho da vida e da salvação. O Senhor Jesus Cristo não veio para os perfeitos, mas para os que precisam de perdão. Sua graça alcança quem se arrepende. Quer alcançar a graça de Deus? Arrependam-se dos seus caminhos. Pare de ser um rebelde. Pare de se rebelar contra o Deus Todo-Poderoso. Ele é tão misericordioso. Ele é tão misericordioso que mesmo nós sendo ingratos a Ele, mesmo desobedecendo a Ele, Ele está sempre nos dando uma oportunidade para que venhamos nos reconciliar com Deus Todo-Poderoso, para que possamos nos voltar para Ele. Porque no dia do julgamento, no dia do juízo, ninguém vai poder chegar e dizer: Senhor, eu não tive chances de me arrepender, o Senhor não me deu oportunidade. Ele vai dizer: afasta-te de mim que eu não te conheço, porque o tempo todo Deus está nos dando uma oportunidade. O ato de acordarmos, o ato de estar de pé, não vem de nós, vem de Deus mediante o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade e benignidade. E nós devemos ser gratos a isso. Nós devemos valorizar isso. Ao acordar, a nossa primeira conversa, o nosso primeiro diálogo tem que ser com Deus Todo-Poderoso, agradecendo pela vida, agradecendo por Ele ter nos acordado, agradecendo por Ele ter nos botado de pé, entregando a nossa vida a Ele. A primeira coisa que devemos fazer é entregar. Senhor, entrego o meu dia em Tuas mãos. Entrego a minha vida ao Senhor, que o Senhor venha me guiar, me direcionar, me instruir e me ensinar a servir ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que devemos fazer. Nós nascemos para adorar a Deus. Nascemos para adorar a Deus. Satanás, ele tem inveja dessa adoração. Ele tem inveja de quem adora a Deus. Então ele trabalha de todas as formas para tirar as pessoas da presença de Deus. E ele oferece os seus prazeres ilusórios do mundo para que as pessoas se esbaldam nesses prazeres e no fim sejam condenados à destruição, à separação eterna de Deus. Porque nós temos que lembrar o seguinte: aquele que serve a Deus nesta terra, em fidelidade, em amor, em submissão, em obediência, se morrer hoje, a promessa é, no dia do juízo, você será ressuscitado. No dia da vida do Senhor, você será ressuscitado para viver uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo, no seu reino, na cidade santa, na Nova Jerusalém. É uma vida eterna, é a promessa para nossas vidas. Aquele que morre em Cristo Jesus, a morte física não é o fim, é o começo para uma nova vida, uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo, com um corpo glorificado, igual ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Vejam que bênçãos o Senhor tem para as nossas vidas. Mas para aqueles que morrem na desobediência, para aqueles que morrem desprezando a Deus, para aqueles que morrem rejeitando a Deus, o destino é o inferno, um lugar de tormento e de dores. Uma morte. Aquele que desobedece a Deus, aquele que não faz a vontade de Deus, passará pela segunda morte, que se chama morte espiritual, separação para toda a eternidade do Deus Todo-Poderoso. Mas quem é fiel a Deus jamais passará pela morte espiritual. Ele pode passar pela morte física, mas será ressuscitado para viver toda a eternidade ao lado do Deus Todo-Poderoso. Veja que bênçãos o Senhor tem para as nossas vidas. Mesmo se morrer fisicamente não é o fim, é o começo de uma vida eterna. É isso que devemos valorizar, é isso que devemos priorizar em nossas vidas. Uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo, uma vida eterna no reino celestial. E essa promessa vem de Deus. Papa não te promete isso, Maria não te promete isso, santo nenhum te promete vida eterna. Só o Deus Todo-Poderoso, só o Senhor Jesus Cristo nos promete e cumprirá uma vida eterna no seu reino, no céu de glória. Por isso que devemos adorar e nos prostrar e nos ajoelhar somente ao Senhor Jesus Cristo. Levar nossas orações somente para o Senhor Jesus Cristo. Porque se você continuar fazendo suas orações para santo, você será condenado e irá para a perdição, para o lugar de tormento. Será separado para toda a eternidade do Deus Todo-Poderoso. Pense nisso.
Abra seus olhos, abra seu coração, ouça o chamado de Deus, porque a salvação está só em Jesus Cristo. Só Jesus te levará ao reino de Deus. Só Jesus te levará para a eternidade. Por isso, somente Ele deve ser adorado, somente Ele deve ser honrado, somente Ele deve ser glorificado. A nossa devoção tem que ser única e exclusivamente para Ele. Única e exclusivamente para Ele. Se você quiser ser salvo, se você quiser alcançar o reino de Deus, se você quiser entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém, obedeça ao Deus Todo-Poderoso. Que sua fé venha estar pautada na sua poderosa palavra, Bíblia Sagrada, e no Senhor Jesus Cristo. É obediência. Deus, Ele exige de nós obediência. Deus, Ele quer de nós submissão. Deus, Ele quer de nós fé, dedicação. Deus, Ele deseja que façamos a vontade dEle e não a nossa. Eu fico triste de ver muitas pessoas que estão morrendo diante dos nossos olhos sem salvação, por decidirem desprezar e rejeitar a Deus. Deus, Ele nos concede um poder de decisão. Esse poder de decisão é Ele que nos concede. Nós somos tão ingratos a Deus, que nós estamos o tempo todo usufruindo das bênçãos de Deus e mesmo assim ainda estamos reclamando. O ar que respiramos vem de Deus, o alimento que consumimos vem de Deus, a terra que nós estamos é de Deus, tudo é de Deus. E mesmo assim, muitos murmuram, reclamam. As frutas que comemos, tudo vem de Deus. São bênçãos de Deus, aí nós estamos usufruindo da bênção de Deus. Mas Ele dá essa bênção para todos. Para os obedientes, para o desobediente. Mas nós temos que nos voltar para Deus. A oportunidade de vida que Ele nos concede não é para irmos para a mesa de bar e encher a cara. A oportunidade de vida que Deus nos concede não é para a gente estar se drogando, não é para a gente estar se prostituindo, fazendo coisas que desagradam a Ele. A oportunidade de vida que Ele nos concede é para que venhamos adorar a Ele, fazer a vontade dEle, glorificar e honrar a Ele. A verdadeira felicidade está em servir a Ele. A verdadeira paz, a verdadeira alegria está em servir a Ele. Jesus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que cura. Jesus Cristo é a verdade que salva. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade que restaura. Jesus Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade, o seu reino é a verdade, a sua vinda é a verdade, a nossa ascensão aos céus é a verdade, a nossa morada na cidade santa, na Nova Jerusalém, é a verdade. Jesus é a verdade, a única verdade neste mundo idólatra e cheia de pecado. Devemos total respeito por Maria. Temos que respeitar a obra maravilhosa de Maria, porque ela foi bendita entre as mulheres e ela achou graças aos olhos de Deus. Devemos ter respeito por ela, porque ela deu a luz ao Senhor Jesus Cristo. Deus a escolheu, bendita entre todas as mulheres. Nós devemos respeitá-la, nós devemos amá-la, nós devemos admirá-la, mas jamais adorá-la, jamais exaltá-la, jamais honrá-la, porque somente o Senhor Jesus Cristo é digno desses títulos. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Quem sofreu por nós foi Jesus. Quem se doou, se entregou por nós foi Jesus. Quem morreu e ressuscitou para nos conceder a salvação para a vida eterna foi Jesus. E Maria reconhece o senhorio, o poder supremo de Deus. Ela nunca desejou ser adorada, porque ela reconhece que é uma dependente de Deus. Depende da salvação, assim como nós dependemos da salvação. Devemos respeitá-la? Devemos. Devemos amá-la? É óbvio que devemos amá-la, porque ela foi escolhida por Deus. Jamais devemos desprezá-la. Jamais devemos desmerecer a sua história. A história de Maria tem que ser respeitada e valorizada e amada por cada um de nós, porque ela foi escolhida por Deus para dar a luz ao Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, jamais devemos fazer nossas orações e nossos pedidos para ela.
devemos fazer os nossos pedidos, as nossas orações, devemos nos prostrar e nos ajoelhar somente perante o Senhor Jesus Cristo. Quer ser abençoado? Ajoelhe-se e humilhe-se diante do Senhor Jesus Cristo. Quer ser curado, restaurado? Jesus Cristo é a solução. Quer a vida eterna? Quer fazer parte do reino de Deus? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A vida eterna está em Jesus. A verdade está em Jesus. E o caminho está em Jesus. Por isso que devemos adorar somente a Ele. Fazer os nossos pedidos, as nossas orações somente para Ele. Ele está disposto a conceder aquilo que o nosso coração deseja. Mas para isso precisamos ser obedientes a Ele e fazer a vontade dEle. Para isso precisamos nos humilhar, nos prostrar diante dEle, indo a Ele com o coração quebrantado e contrito e com fé. Um arrependimento genuíno e verdadeiro. Porque tem muitas pessoas correndo atrás de bênçãos, mas não querem ter compromisso com Deus, não querem ter compromisso com a palavra de Deus, não querem ter compromisso com o reino de Deus. Aí fica difícil do céu se abrir ao teu favor. Se você não quer ter comprometimento com o reino de Deus, se você não quer ter compromisso com a palavra de Deus, se você não quer ser obediente a Ele, não quer fazer a vontade dele, como é que você quer ser abençoado por Ele? Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo. Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele é fogo consumidor. Então, se a gente quiser as bênçãos de Deus para nossas vidas, nós temos que fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Meus amados irmãos, não precisamos correr atrás das bênçãos quando nós somos obedientes a Deus, quando nós somos submissos a Deus, quando a nossa fé está única e exclusivamente nele, quando nós levamos uma vida de santidade, quando nós levamos uma vida de meditação da sua palavra, quando nós levamos uma vida de oração, não precisamos correr atrás de bênçãos. As bênçãos de Deus vêm até nós, porque Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos. E Ele vai dar o melhor para a gente. Deus, Ele não vai fazer nada pela metade por nós. Deus, Ele tem o melhor para nos conceder. Ele tem o melhor para nos dar. Ele tem o melhor para nos oferecer. E nós temos que valorizar isso. Mas para isso, para usufruirmos do melhor de Deus, das bênçãos de Deus, nós temos que nos tornar pessoas obedientes a Ele, fazendo a vontade dEle, andando no caminho que agrada a Ele. Porque se não fizermos a vontade de Deus, se andarmos no nosso próprio modo de vida egoísta, seremos presas fáceis para o inimigo, nos humilhar, porque é isso que o inimigo faz. Ele te lança os prazeres, pessoas que acham prazer na bebida, prazer no cigarro, prazer nas drogas, ele lança esses prazeres ilusórios para, no fim, ele querer a tua alma. No fim, ele queria a tua alma. Porque depois, quem vive no mundo da embriaguez, depois, se não se entregar a Deus, se não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aí começa a aparecer as doenças, as enfermidades, consequência daquele vício, consequência daqueles prazeres ilusórios. Aí essa pessoa morre sem salvação e a alma vai diretamente para o inferno. Porque esse é o propósito de Satanás. Ele já está condenado e ele quer levar o máximo de pessoas possível junto com ele para a condenação. E as pessoas estão indo de braços abertos, servindo à vontade do diabo, da sua própria vontade. Nós temos que entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós temos que ser homens suficientes no dia que estivermos de frente com Jesus. Temos que ser pessoas, homens suficientes e de dizer, Senhor, eu mereço porque eu desobedeci, eu rejeitei e desprezei o seu convite de salvação. Tem que ser homem suficiente, porque vai haver esse particular com Jesus Cristo, no dia do juízo final. Vai haver. Todos serão ressuscitados. Quem serve a Cristo, quem não serve a Cristo, serão ressuscitados. Mas lembre-se, uns vão para a vida eterna, para o céu de glória, e outros vão para a condenação. E a maioria das pessoas estão preferindo o caminho da condenação, que é a separação eterna de Deus. Porque não é possível. Deus, o tempo todo, ele está divertindo. Deus, o tempo todo, ele está usando pessoas para pregar o evangelho.
da salvação para a vida eterna. O tempo todo. Não adianta as pessoas chegar e dizer que ninguém nunca pregou para ele, que ninguém nunca falou de Jesus, que ninguém nunca falou que Deus ele usa. Ele usa o tempo todo, ele jamais vai deixar de advertir alguém. O tempo todo Deus está advertindo e está alertando. Arrependam-se, 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 convertei-vos, convertei-vos. O tempo todo a Bíblia é cheia de advertência e de alerta de Deus chamando o homem ao arrependimento, porque o propósito do Evangelho é chamar as pessoas ao arrependimento. Jesus veio por nós, pecadores, para que nós venhamos nos arrepender e nos reconciliar com Deus. Então, o tempo todo, nós estamos tendo a oportunidade de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, de fazer a vontade dEle, de viver para Ele e por Ele. Mas a maioria despreza, a maioria rejeita. A maioria não liga, não está nem aí. Então, nós temos que ser homem, porque nós é que somos responsáveis pelos nossos atos. Deus ele nos dá o poder de dizer não para as obras do diabo. Deus ele nos dá o poder de dizer não para a bebida alcoólica, para as drogas, para a embriaguez. Hoje, eu tenho o poder de dizer não, porque antes eu era escravo, porque o homem ele é escravo de tudo aquilo que ele não consegue abrir mão. E hoje não, eu tenho o poder de decisão. Deus me concedeu de dizer não para a bebida. Eu posso beber? Posso, mas eu digo não, porque Deus me deu esse poder de decisão. Hoje eu sou livre. Antes eu era um prisioneiro escravizado pelo inimigo. Hoje eu sou livre. Porque tem gente que diz, eu sou livre, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aí vai e começa. Eu faço o que eu quero. Tu faz o que tu quer, não. Tu está fazendo o que o diabo quer. Tu é um prisioneiro, um escravo do inimigo. Porque se você fosse uma pessoa livre, você dizia não para as coisas que te faz mal para a tua vida, para a tua saúde e que desagrada a Deus. Agora vamos falar sobre o anticristo. Eu vou ler porque a live caiu na hora que eu estava falando A live caiu não. A minha esposa, eu tive que buscar ela, então eu interrompi a live na hora que eu estava falando do anticristo. Mas eu vou ler para a gente acelerar um pouquinho, para a gente ver. Eu vou comentar nos pontos mais essenciais, eu vou estar fazendo um comentário. A era do anticristo. Isso aqui é importante. É importante te abrir o coração e atentar os nossos ouvidos para o que eu vou falar aqui. É muito importante. Para que a gente venha entender, para que a gente venha se preparar o quanto antes de buscar a presença de Deus para nossas vidas. Porque a gente olha para todos os lados, as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Isso devia assustar quem está no pecado, mas não está dando a mínima. Mas para nós que somos cristãos, todos esses sinais que estão acontecendo, para nós significa que muito em breve Jesus virá nos buscar. E a palavra dele diz isso. E o que eu vou ler aqui para vocês confirma isso. Vocês vão entender o quanto está perto a vinda do Senhor Jesus Cristo. O mundo como está hoje, as coisas como está, isso é motivo para que venhamos nos preparar. Abandonar o pecado, abandonar os prazeres do mundo e se voltar para Jesus e fazer a vontade dele. Porque o propósito maior do Evangelho é o amor. Esse é o propósito, é o amor. Jesus pregou o Evangelho, foi perseguido, foi crucificado por amor. Ele pregou a palavra, o Evangelho genuíno, por amor. Os discípulos foram perseguidos e martirizados por amor. Os profetas que foram perseguidos e martirizados por amor. Porque o propósito do Evangelho é amor. O propósito do Evangelho não é julgar. Porque tem gente que quer dar desculpa para estar no pecado, fazendo as coisas que desagradam a Deus, aí começa, isso aí está julgando, aí esse irmão está julgando, esse irmão está apontando o dedo. Julgar é se eu chegar para uma pessoa que está nas drogas e falar para ela que ela não tem saída para a vida dela, que não tem salvação. Que é daí para o inferno. Aí sim é julgar. Julgar é chegar para uma pessoa que está no mundo da embriaguez e dizer para ela que para ela não tem mais jeito, ela vai ser condenada. Aí é julgar. Julgar é eu chegar e dizer para um pessoal que é da Igreja Católica, que é adorador de imagem, que tem um líder como Papa, que não tem mais salvação para a vida dele. Aí é julgar. Mas no momento que nós pregamos o Evangelho genuíno da salvação para a vida eterna, isso não é julgar, isso é amor. É amor. E nós temos que abrir o nosso coração para o amor de Deus.
Porque o propósito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é restaurar, libertar, curar e salvar as pessoas da opressão e da escravidão do inimigo. E reconciliar com Deus. Esse é o propósito. Isso é o quê? Não é amor? Às vezes a palavra é dura, como essa pregação aqui é uma pregação dura, uma pregação forte, mas é necessária para que venhamos nos arrepender, para que venhamos nos voltar para o Senhor Jesus Cristo, para que venhamos buscar a presença de Deus. E esse texto que eu vou ler aqui, essa passagem, se você abrir o coração e a sua mente, você tem que correr para os braços do Senhor o quanto antes, se você deseja a salvação para a vida eterna. Se você deseja ser salvo, você tem que correr o quanto antes para os braços do Senhor. Como está escrito lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos lá. De acordo com a Bíblia, nos últimos dias, o espírito do anticristo, uma oposição de poder satânico a Deus e a tudo que ele fez por intermédio de Cristo, será incorporado em um líder internacional de grande influência. Esta pessoa engendrará o ataque final de Satanás contra Cristo, a sua obra e os seus seguidores pouco antes do retorno de Cristo para estabelecer o seu reino na terra. Durante os últimos 1000 anos do tempo. Os termos que Paulo emprega para o anticristo são o homem do pecado e o filho da perdição, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Outras expressões usadas na Bíblia são a besta que sobe do mar, Apocalipse 13, versículo 1 ao 10, a besta de cor escarlate, Apocalipse 17, versículo 3, e a besta, Apocalipse 17, versículo 8, 16, 19, capítulo 19, versículo 20, e o capítulo 20, versículo 10. Isso aqui é para que vocês entendam que não é coisa da minha cabeça, é a Bíblia. Para depois não dizer, esse irmão só está falando coisa da cabeça dele. Sinais da vinda do anticristo. Sinais da vinda do anticristo. Diferentemente do arrebatamento, a vinda do anticristo não será sem aviso. Vários sinais indicarão a sua aparição e ascensão ao poder. Pelo menos 3 eventos acontecerão antes que ele apareça na terra. O primeiro evento, o mistério da injustiça, que já estará em ação no mundo, se intensificará. Se intensificar-se-á. Segundo, virá a apostasia. Terceiro, o que o detém deverá ser tirado do meio. Vamos entender primeiro o mistério da injustiça. Uma referência à atividade nos bastidores das forças malignas, que é evidente por todo o mundo. 2 Tessalonicenses 2,7. Crescerá até chegar ao seu clímax. Este ponto será caracterizado pela total ridicularização, rejeição e desconsideração a quaisquer padrões e mandamentos estabelecidos na Bíblia, devido a um espírito predominante de rebelião e ilegalidade. Muitas pessoas perderão qualquer sentimento de verdadeiro amor e compaixão. Mateus 24, 10 ao 12, Lucas 18, 8. No entanto, sempre haverá aqueles que preferem seguir a Cristo e permanecer leais à fé cristã revelada no Novo Testamento. Por meio dessas pessoas fiéis, a verdadeira igreja permanecerá forte, usando a espada do Espírito, a poderosa palavra de Deus como sua arma derradeira na contínua batalha contra as forças do mal. Efésios 6:11. Então vão abrindo os vossos ouvidos. Abre os vossos ouvidos para a palavra de Deus.
A apostasia, segunda apostasia. Esse aqui eu vou dar uma explicação, porque veja o que está acontecendo no nosso meio. Isso aqui são sinais significantes que vêm para nos advertir, nos alertar e a nos preparar o quanto antes, porque muito em breve o Senhor, a qualquer momento, aparecerá para buscar o seu povo. Jesus vem buscar um povo que o ama, Jesus vem buscar um povo que o obedece, Jesus vem buscar um povo que é submisso a ele, Jesus vem buscar um povo que tem fé nele, que crê nele. Não vai ser qualquer pessoa. A apostasia, ou rebelião, que no grego, apostasia, que significa literalmente partida, afastamento ou abandono, acontecerá. Nos últimos dias, muitas pessoas que antes afirmavam seguir a Cristo abandonarão a verdade bíblica e rejeitarão a verdadeira fé em Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Tanto Jesus como Paulo pintam uma imagem funesta da condição de grande parte da igreja visível, isto é, as pessoas nas congregações, quando a era atual chegar ao fim. A corrupção será evidente em termos morais, espirituais e doutrinários, isto é, a respeito de crenças e ensinamentos fundamentais. Paulo, em particular, enfatiza que as igrejas serão invadidas por influências profanas nos últimos dias. Esta rebelião na igreja terá duas dimensões: a apostasia teológica. Apostasia se refere à rebelião espiritual e falta de fé. Isto se refere às pessoas se afastando e rejeitando parte ou a totalidade dos ensinamentos verdadeiros e originais de Cristo e dos seus apóstolos registrado no Novo Testamento. Falsos líderes. Falsos líderes e professores oferecerão uma salvação e uma graça barata e falsa, sem a necessidade de uma verdadeira devoção a Cristo. Eles afirmarão que as pessoas podem ser espiritualmente salvas, ainda que desrespeitem a exigência de Cristo de arrependimento, isto é, o afastamento dos próprios caminhos, a entrega a Ele e o ato de segui-lo, a separação do mal e a lealdade a Deus e aos seus padrões. Vejam bem que muitas pessoas hoje, elas não querem mais se alimentar da poderosa palavra de Deus. Para muitas pessoas, a poderosa palavra de Deus não é mais suficiente. Antigamente, a expectativa das pessoas irem para a igreja era por causa da palavra. Quando chegava um momento da palavra, era uma expectativa muito grande das pessoas. Hoje, em muitas igrejas, a expectativa é revelação e profecias. Em muitas igrejas, parte do culto, a Bíblia está ficando fechada. Porque a prioridade não é mais a palavra de Deus, a prioridade é revelação e profecias. Porque isso gera lucro. As pessoas com espírito de engano, porque lá em Atos, onde Paulo expulsa o espírito de engano da jovem adivinha, isso aí serve para nos alertar que assim como naquele tempo, aquela jovem adivinha que fazia revelações era usada pelo espírito de engano e não era usada por Deus, nos dias de hoje está cheio de pessoas que dizem ser usadas por Deus, mas está com espírito de engano para te dar revelação. E nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes esses espíritos de engano, eles podem até acertar coisas da tua vida, como o espírito da jovem acertou a respeito de Paulo e Barnabé, quando ela proclamou que eles eram homens de Deus verdadeiros que estavam proclamando a salvação. Mas ela tinha o Espírito Santo de Deus? Não tinha. Ela tinha o poder de Deus? Não tinha. Era espírito de adivinhação, espírito maligno. E nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia nos alerta sobre isso. A palavra de Deus nos alerta. E por causa dessas coisas que estão aumentando na igreja, as pessoas não querem mais saber de Bíblia. Antigamente, em muitas igrejas, a palavra de Deus ela era suficientemente para curar, para libertar, para restaurar e para nos salvar e nos transformar. Sabe por que muitas igrejas hoje elas não estão sendo mais cheias do Espírito Santo de Deus?
Porque a palavra de Deus ela não é mais prioridade. A palavra de Deus ela está ficando o tempo todo calada, fechada. Porque a igreja daquele tempo que priorizava a palavra de Deus, que tinha compromisso verdadeiro com o reino de Deus, pessoas eram libertas de espíritos malignos, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, pessoas eram transformadas só pela pregação do poder da palavra de Deus. Então, o poder de Deus, o poder da sua palavra, ele não está em extinção, ele existe. Mas ele existe naquela igreja que tem comprometimento com a palavra. Naquela igreja que a palavra de Deus é autoridade. Naquela igreja que a palavra de Deus é autoridade, pode ver que lá você vê o agir de Deus, o poder de Deus só pela pregação da palavra. Pessoas ainda sendo curadas, sendo libertas, sendo restauradas só pelo poder da palavra. A paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão Emerson. Porque essa palavra ela tem poder para transformar a tua vida, para mudar a tua história. Essa palavra tem poder para te guiar no caminho certo. Essa palavra ela tem poder para te conduzir à salvação. Essa palavra tem poder para te direcionar ao reino de Deus. Essa palavra tem poder para te libertar de obras malignas. Essa palavra tem poder para te curar de doenças que você acha que é impossível ter cura, mas a palavra de Deus tem. O Senhor Jesus Cristo tem esse poder. O problema é que muitas pessoas hoje não estão mais vendo o sobrenatural, o poder de Deus em muitas igrejas, porque estão abrindo espaço para profecias e revelações. E a palavra de Deus está ficando calada. A palavra de Deus está ficando silenciada. Mas aquela igreja que tem prioridade com a palavra de Deus, aquela igreja que a palavra de Deus é autoridade, o poder de Deus age, opera, cura, liberta e restaura. E essas igrejas, elas estão cada vez diminuindo, porque a maioria das pessoas estão apostatando da fé, estão apostatando da verdadeira fé, estão abandonando o alimento espiritual, que esse alimento aqui ele nos fortalece, ele nos revigora, estão abandonando o alimento espiritual, indo atrás de profecias e revelações. Aí essas pessoas não têm transformação de vida. E a Bíblia, e aqui vai dizer mais. Eu vou ler que vocês vão se surpreender mais ainda o que diz aqui, o que a palavra de Deus vem revelar. A corrupção será evidente em termos morais, espirituais e doutrinários, isto é, a respeito de crenças e ensinamentos fundamentais. Paulo, em particular, enfatiza que as igrejas serão invadidas por influências profanas nos últimos dias. Esta rebelião na igreja terá duas dimensões. Apostasia teológica. Apostasia se refere à rebelião espiritual e falta de fé. Isto se refere às pessoas se afastando e rejeitando parte ou a totalidade dos ensinamentos verdadeiros e originais de Cristo e dos seus apóstolos, registrados no Novo Testamento. Falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas e professores oferecerão uma salvação e uma graça barata e falsas, sem a necessidade de uma verdadeira devoção a Cristo. Eles afirmarão que as pessoas podem ser espiritualmente salvas, ainda que desrespeitem a exigência de Cristo de arrependimento, isto é, o afastamento dos próprios caminhos, a entrega a Ele e o ato de segui-lo, a separação do mal e a lealdade ao Deus e os seus padrões. Ficará popular a falsa esperança, que se centra em desejos, atividades e objetivos humanos, de interesse próprio. A gente está vendo aí nas redes sociais o quanto de falsos profetas estão surgindo. Sabe por que está aumentando cada dia o número de falsos profetas, desse povo da adivinhação? Igrejas que estão surgindo aí com o povo do mistério, que a gente vê as palhaçadas que esse povo faz, o culto todinho é uma dança satânica ali, que parece mais terreiro de macumba do que uma igreja. A gente está vendo isso aí. Sabe por que essas coisas estão crescendo a cada dia diante dos nossos olhos? Isso significa, para nós que somos servos de Deus verdadeiro, genuíno, nos preparar
para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque isso aqui são sinais que a vinda do Senhor Jesus Cristo pode acontecer a qualquer momento, muito em breve, devido a essas coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos. As profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. A gente olha para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás e está vendo as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Para quem é cristão, para quem é servo de Deus, isso serve de alerta para que venhamos nos preparar. Para que venhamos ser igual às virgens prudentes, preparados para o encontro com o noivo, preparados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E não como pessoas insensatas, como as virgens insensatas que não estavam preparadas. Elas estavam esperando a salvação, mas não se prepararam para o encontro com o noivo. Ana Patrícia Patrícia. Em muitos casos, em muitas igrejas, em muitos de nós que somos servos de Deus, tem muitos de nós que estamos esperando, mas não estão preparados. Nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Viver uma vida de santidade, viver uma vida de submissão, de obediência a Deus, viver uma vida de meditação da sua palavra, viver uma vida de oração, viver uma vida de comunhão com Deus. Nós temos não só que saber quem é Jesus, nós temos que conhecer quem é Jesus. Eu vou falar de duas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e saíram conhecendo quem ele era. A mulher samaritana, lá no poço, ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e saiu sabendo quem ele era. E a primeira coisa que ela fez foi levar uma multidão para se encontrar com o Senhor, pregando o Evangelho. O segundo foi Nicodemos, que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e saiu desse encontro sabendo quem era o Senhor Jesus Cristo. E quando nós temos um encontro com o Senhor, a gente não é a mesma pessoa, a gente sai transformado, mudado, restaurado, revigorado, revitalizado, com a mente mudada, com os pensamentos mudados, com o coração mudado. É isso que nós temos que buscar para a nossa vida. E não ser crentes superficiais. Nós temos que ser servos genuínos do Senhor Jesus Cristo. Patrícia disse... Seja bem-vinda, Patrícia, que está na live aí. Seja bem-vinda. Todos os amigos, meu irmão Emerson, Elias Barbosa, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estar presente, se alimentando da poderosa palavra de Deus junto comigo. Muito obrigado. Ficará popular a falsa esperança que se centra em desejos e atividades e objetivos humanos. De interesse próprio. Apostasia moral. Isto se refere à rejeição ou abandono do relacionamento de salvação com Cristo e o retorno a um modo de vida pecaminoso que desafia Deus. As pessoas que abandonam a verdadeira fé em Cristo ainda podem afirmar que creem nas coisas corretas e aceitam os ensinamentos da Bíblia. No entanto, rejeitam a lei moral de Deus e os seus padrões. Fazendo isto, eles corrompem a verdade e aceitam a mentira. Muitas igrejas tolerarão praticamente tudo para ter o comparecimento de fiéis, obter dinheiro, sucesso e honra. Vejam bem, não sou eu. É por isso que tem muita gente que não gosta de Bíblia, porque a Bíblia fala a verdade. A Bíblia é a verdade. A verdade não é para matar, é para libertar, para curar, para restaurar e para salvar. Mas muitas pessoas que não gostam de ouvir a verdade ficam com ódio, se opõem às coisas de Deus. Foi assim com os discípulos de Jesus, foram martirizados por pregar a verdade. Hoje, nos dias atuais, tem países aí que estão costurando a boca das pessoas que pregam o evangelho. E aqui no Brasil está para acontecer essa molecagem aí. Teve um rapaz aí que foi pregar, fez uma pregação da verdade, uma pregação do evangelho genuíno e acabou sendo preso. Porque ele falou das coisas que Deus abomina, falou do pecado, falou da homossexualidade, do homossexualismo, entendeu? Aí chamaram a polícia e prenderam. Mas ele não negou a fé dele. Ele não renunciou à fé dele. Ele não hesitou. E muitas pessoas aí que estão sendo fiel à palavra, estão sendo fiel ao reino de Deus, não estão negando, não estão hesitando,
E bem-aventurado todo aqueles que é fiel ao Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurado todo aqueles que é fiel à palavra de Deus. Bem-aventurado todo aqueles que têm um comprometimento verdadeiro com o reino de Deus. Bem-aventurado todo aqueles que fazem a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Porque vale a pena, vale a pena. Muitas igrejas, olha como está hoje, muitas igrejas tolerarão praticamente tudo. Estão tolerando tudo na igreja. Tudo que a igreja do passado condenava, que não podia, hoje estão aceitando tudo. Porque o propósito é ver igreja lotada, porque gera isso aqui, ó. Gera dinheiro. Gente, eu estava olhando um vídeo hoje de um pastor, esse pastor aí que fizeram a estátua dele aí, andando num carro avaliado a quase 2 milhões de reais. É um exagero para quem que se diz servo de Deus, para quem está na obra de Deus, porque isso é avareza. A avareza é pecado, a avareza é idolatria, porque quem ama o dinheiro, quem ama a riqueza daqui do mundo é um idólatra, não é só quem se prostra diante de mais. A idolatria envolve também quem ama dinheiro, quem prioriza as riquezas desse mundo, as coisas mundanas, é um idólatra. Toda pessoa que prioriza as coisas do mundo é um idólatra, que tem as coisas do mundo como prioridade. Um pastor andando num carro de quase 2 milhões de reais, enquanto na sua igreja tem crentes passando fome, tem pessoas necessitando de uma cesta básica, Dá o seu último para dar o dinheiro. tem crentes precisando pagar uma conta, tem crentes passando por problemas, enquanto o pastor fica esbanjando aí seus luxos, sua riqueza, enquanto na igreja dele tem crente passando fome e necessidade. É de se estranhar, gente, essas coisas. Aí eu pergunto, que comprometimento um homem desse tem com o reino de Deus? Nenhum! Que compromisso que um homem desse tem com o reino de Deus? Nenhum! É um mamon, mentiroso, filho do diabo que ele é. Porque essas pessoas que são avarentos, essas pessoas que amam o dinheiro, essas pessoas que enriquecem através da fé dos outros, essas pessoas que enriquecem por meio da palavra de Deus, são ladrões mentirosos. São mentirosos, pessoas mentirosas, que ficam esbanjando riqueza com as ofertas das pessoas, com o dinheiro que as pessoas dão, fica desviando, esses bandos de ladrão, de mamon. A igreja está cheia de gente assim, avarento, ladrão, mentirosos. Aí fica mentindo para as pessoas que é usada por Deus, que tem poder de Deus. Tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Porque quem tem poder de Deus é obediente a Ele, faz a vontade dEle, vive para Ele e por Ele, é submisso a Ele. Ama o seu reino, prioriza o seu reino, e não coisas do mundo, não coisas desse mundo de pecado. Bando de ladrão, mentirosos, roubando as pessoas, a fé das pessoas, esbanjando luxo. É muito de se admirar essas coisas aí, bando de pastor e ladrão, falsos mestres, falsos pastores, que ficam nas suas igrejas para ver a igreja lotada, fica aceitando tudo quanto é coisa na igreja, para que a igreja fique lotada, para estar roubando as pessoas, iludindo as pessoas, mentindo para as pessoas. Não tem compromisso com salvação, não tem compromisso verdadeiro com o reino de Deus, e fico mentindo para as pessoas. Tudo com o propósito de ganhar dinheiro, bando de pastores, ladrão, avarentos. Se não se arrependerem, vão tudo queimar no fogo do inferno. Muitas igrejas tolerarão praticamente tudo para ter o comparecimento de fiéis, obter dinheiro, sucesso e honra. A gente está vendo aí esses falsos profetas aí, e eu fico espantado o número de pessoas que vai atrás desses caras. Tem aquela Vitória Souza, tem aquele Miguel, tem aquele outro lá, que eu não sei o nome dele lá, um barbudo lá, dizendo que está cheio de poder de Deus, dizendo que é usado por Deus, e um bando de gente que, sem noção, que não busca se alimentar da palavra de Deus, que não quer comprometimento com o reino de Deus, porque está cheio de gente que quer ser abençoada, mas não quer ter compromisso com o reino de Deus. Está cheio de gente que quer bênçãos, mas não quer ter compromisso. Aí vai atrás desses falsos profetas aí, desses ladrões aí, roubadores de fé, aí vai atrás desses mentirosos. Eu fico besta de ver o tanto de gente indo atrás. Aí eles ficam lá
pregando suas mentiras, e os abestados, aleluia, aleluia, glória a Deus, aí começa a chorar. Muitas igrejas tolerarão praticamente tudo para ter o comparecimento de fiéis, obter dinheiro, sucesso e honra. A verdadeira mensagem de Cristo, com o seu chamado ao sofrimento, à renúncia radical, ao pecado, ao sacrifício para o reino de Deus e à renúncia do próprio caminho de pecado, se tornará mais impopular do que nunca. Tanto a história da igreja como a rebelião predita para o fim dos tempos, na igreja deve incentivar todos os seguidores de Cristo a não serem ingênuos a respeito da ampla corrupção da mensagem da verdade de Cristo nos últimos dias. Em algum momento no tempo, parece que essa rebelião contra Deus e a sua palavra alcançará um nível espantoso e quase inimaginável. O dia do Senhor trará a ira de Deus, a sua ira justificada, juízo e punição àqueles que rejeitam a sua verdade. Essas pessoas que estão aí roubando fiéis, essas pessoas aí que estão mentindo, iludindo as pessoas, o juízo de Deus vai cair sobre elas. Se esses avarentos não se arrependerem, o juízo de Deus vai cair sobre elas. Vai cair. Eles estão achando que estão por cima. Eles estão achando que estão fazendo o que Deus não está vendo. Eles estão brincando. Entendeu? Estão brincando com o poder de Deus, com a santidade de Deus, achando que Deus não está vendo. Mas Deus está de olho em tudo. Deus está anotando tudo. Nada vai ficar impune. Nada ficará impune. A salvação é individual. A prestação de conta com Deus é individual. E eles vão ter esse momento de prestar conta com Deus pela sua obra, pelos seus atos. Não é por causa de muitos, porque tem muitos pastores que têm compromisso com a palavra de Deus. Tem muitos pastores que têm comprometimento com a palavra de Deus. Eu não estou aqui exagerando que eu não sou doido. Eu estou falando de pessoas corruptas. Eu estou falando de falsos mestres. Eu estou falando de pessoas falsas. A Bíblia está falando de falsos, não de verdadeiro. Está falando de pessoas falsas, que se diz cristão e na verdade não são. É óbvio que tem pessoas aí com compromisso com o reino de Deus. Tem pastores sérios. Tem pastores sérios que têm compromisso com o reino de Deus, que prega a verdade, que tem preocupação com salvação de almas, que vive uma vida de santidade, de obediência, de meditação da sua palavra. É óbvio que tem. São poucos esses, mas tem. E você quer ver um pastor que tem comprometimento com a palavra de Deus e com o reino de Deus? Passa na igreja dele e vê a quantidade de pessoas que tem. Agora quer ver um falso profeta, um mentiroso? Passa na igreja dele. Entra lá e vê o evangelho que é pregado. Vê lá a obra que é feita. Vê lá o compromisso que é. Rapaz, é fácil. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão bom. É tão bom, tão misericordioso, que ele está nos revelando esses falsos profetas. Ele está revelando, ele está expondo toda a mentira dessas pessoas. Olha que é tanto escândalo com aquele Miguel, com aquela Vitória, com aquele não sei o que, Sara, não sei como é o nome dele, é o barbudo lá. Esqueço o nome dele. Entendeu? Aí esse líder aí da igreja aí que anda esbanjando riqueza aí, o líder da Assembleia de Deus, que anda esbanjando luxo, carro de quase 2 milhões. Não é errado as pessoas ter riqueza, eu não estou falando isso. Deus, ele abençoa. A pessoa pode ter riqueza. Salomão foi um homem rico, dos mais ricos da história. Não é errado. Mas só que Deus vai abençoar aqueles que têm comprometimento com o seu reino. Deus ele vai dar riqueza para aqueles que é compromissado com o seu reino, que tem preocupação verdadeira e genuína com salvação de almas. Não estou dizendo aqui que eu não sou contra a riqueza, as pessoas terem carro, ter uma casa boa, nada disso. Eu estou falando com exagero. Uma pessoa que se diz líder de igreja, servo de Deus, esbanjando com veículo de não sei quantos milhões aí, enquanto seus fiéis estão na igreja passando fome. E quando alguém procura essa igreja, pastor, eu estou precisando pagar o aluguel da minha casa e não sei o quê. Minha filha, vamos orar, que vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar. Vamos orar.
Pastor, estou precisando disso. Ah, não sei o que, vamos dobrar o nosso joelho para as portas se abrir para você. Olha que, cara, eu fico, sinceramente, olha que coisa, né? E Deus vai mostrando pra gente esse tipo de gente. Deus, ele vai mostrando pra gente quem é verdadeiro e quem não é. O apóstolo Paulo diz que até importa que os falsos estejam no meio dos verdadeiros, para despertar na gente uma fé genuína, para a gente saber quem é, ter o discernimento, quem serve a Deus e quem não serve a Deus de verdade. E Deus está mostrando aí, ó. Deus mostra para a gente quem é servo dele e quem não é. Basta a gente abrir o nosso coração, basta a gente pedir para Deus nos dar discernimento, entendimento, sabedoria, ele dá. E ele está mostrando aí, ó. Esses escândalos que está em muitas igrejas evangélicas aí, é Deus mostrando quem são os verdadeiros e quem não são. Graças a Deus, glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso, por estar mostrando pra gente quem são, quem é, quem não é. Quem é dele e quem não é dele. Louvo a Deus por isso. Eu vejo nas redes sociais umas pessoas que se dizem pastores e botam o Pix. Bota o Pix, que é para você doar dinheiro, que é para fazer um propósito. Faz um. Aí tem um na rede social aí, um pastor, que ele está pedindo dízimo nas redes sociais. Você que é dizimista, faz um propósito aqui comigo e não sei o que, faz seu dízimo. Para gente. E é tanta gente que vai atrás. É tanta gente que vai atrás desses ladrões aí, desses mentirosos. Eu fico besta de ver. Quando a gente vai pregar a palavra, quando vamos pregar a palavra, ninguém gosta, ninguém quer ouvir a palavra. Ninguém quer se alimentar. As pessoas, elas querem saber do futuro, da vida delas, o que vai acontecer na minha vida. Isso, quando chega um profeta numa igreja, que vai dar revelação, que as pessoas se entregam logo para o falso profeta. O falso profeta, ele fica olhando o semblante das pessoas. Quando ele diz que vai dar uma revelação, que vai revelar algo da vida de alguém, a própria pessoa se entrega, começa a chorar, porque ela disse, ele vai revelar alguma coisa da minha vida. Alguma coisa vai ser revelada aqui da minha vida. E o falso profeta olha e vai lá e faz sua mentira. E a pessoa começa, e as lágrimas, mas não quer saber de Bíblia. Não quer ter compromisso com Bíblia. Não quer ter comprometimento com a Bíblia, com a palavra de Deus. Mas na hora que chegam os falsos profetas, a lágrima derrama. Cara, antigamente as pessoas choravam só com a pregação da palavra. Antigamente as pessoas iam às lágrimas só com a pregação do poder da palavra de Deus, porque elas tinham o coração voltado para a palavra. E quando nós temos o coração voltado para a palavra de Deus, ela chega no nosso ser, mexe com o nosso espírito, de uma tal forma que a gente se prostra e se humilha diante do poder da palavra de Deus. É uma emoção verdadeira, um sentimento verdadeiro, um choro verdadeiro. Não esses choros aí que estão hoje aí para o falso profeta. Vamos dar continuidade aqui para finalizarmos, meu amado. Vamos dar continuidade. Tanto a história da igreja como a rebelião predita para o fim dos tempos na igreja deve incentivar todos os seguidores de Cristo a não serem ingênuos a respeito da ampla corrupção da mensagem da verdade de Cristo nos últimos dias. As pessoas estão corrompendo a palavra de Deus. Está aí diante dos nossos olhos. Só vê quem não vê quem não quer. Em algum momento do tempo, parece que essa rebelião contra Deus e a sua palavra alcançará um nível espantoso e quase inimaginável. Gente, o que está surgindo de falso profeta é homem, é mulher. Gente, chega a espantar do jeito que está dizendo aqui a palavra. O dia do Senhor trará a ira de Deus e a sua ira justificada, juízo e punição àqueles que rejeitam a sua verdade. Está onde isso, irmão? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 9. Por esse motivo, o triunfo final do reino de Deus e dos seus propósitos no mundo não depende do aumento gradual do sucesso da igreja. Os propósitos de Deus prevalecerão devido à sua própria intervenção final, quando ele virá ao mundo com juízo justo e apropriado. Apocalipse 19, 22. Um evento decisivo deve ocorrer antes que possa ser revelado o homem do pecado e possa ter início o dia de Cristo. Esse evento envolve tirar do meio alguém ou algo que atualmente detém, ou refreia o mistério da injustiça e o homem do pecado.
quando a influência de restrição for tirada do caminho, o dia do Senhor poderá começar. A melhor maneira de interpretar o que o detém é como uma referência ao próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, uma vez que somente Deus tem o poder de deter o mal, o homem do pecado e Satanás. A restrição é mencionada tanto como uma pessoa do sexo masculino, um que resiste, como também como uma coisa, o que o detém, ou seja, aquilo. Da mesma maneira, a palavra para espírito em grego também pode ser mencionada utilizando um pronome masculino ou neutro. No início dos 7 últimos anos de tribulação, a influência restritiva do Espírito de Deus será suspensa ou tirada do meio. Isto não significa que o Espírito Santo será completamente tirado do mundo, mas apenas que ele deixará de exercer a sua influência restritiva contra a ilegalidade e a ascensão do anticristo ao poder. Todas as restrições de Deus contra o pecado serão removidas e terá início a rebelião inspirada por Satanás. Certamente o Espírito Santo ainda permanecerá na terra durante a tribulação para revelar o pecado do povo e convencê-los da sua necessidade de Deus. Porque sem a capacidade do Espírito Santo e o seu poder de renovação de vida, ninguém poderá ser salvo. O Espírito capacitará aqueles que demonstrarem fé em Deus para que deixem o seu próprio caminho e o sigam. E o Espírito capacitará aqueles que decidirem seguir a Cristo durante este período de intenso sofrimento e perseguição. Muitas coisas estão para acontecer. Corra para os braços do Senhor enquanto há tempo. Quando Deus remover ou tirar a sua influência restritiva, o homem do pecado virá. O homem do pecado virá. Então, a cena, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Deus enviará, então, a operação do erro a todos os que recusam aceitar e amar a verdade. Como resultados, eles serão enormemente enganados e aceitarão as declarações do homem do pecado. Consequentemente, a sociedade humana degenerará e chegará a um nível de corrupção nunca antes visto. O mundo está sendo preparado para o anticristo, mas o Espírito Santo de Deus está preparando o seu povo para o arrebatamento. A promessa e o ministério de restrição de Deus ao pecado se realizam em grande parte pela igreja, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. E o 6 e o 19. Por esta razão, muitos intérpretes creem que a remoção da influência restritiva do Espírito ao pecado acontecerá simultaneamente ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento é o evento em que Cristo retornará para tirar do mundo os seus fiéis seguidores nas suas igrejas, antes de liberar os seus juízos do fim dos tempos sobre a terra. Depois deste evento, terá início o terrível dia do Senhor, 1 Tessalonicenses 5:2. E o homem do pecado será revelado. Alguns acadêmicos acreditam que a restrição de 2 Tessalonicenses 2:6, como coisa, se refere ao Espírito Santo e o seu ministério de restrição ao pecado, ao passo que em 2:7, o que o detém, pessoa do sexo masculino, se refere aos seguidores de Cristo antes do arrebatamento. Eles serão tirados do meio quando forem arrebatados para encontrar Cristo nos ares, para estar com o Senhor para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Que promessa abençoada! É debaixo dessa promessa que nós vivemos, nós cristãos genuínos do Senhor Jesus Cristo. É uma vida eterna para todo sempre ao lado do Senhor. Eita glória! É uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. É uma vida eterna no reino de Deus, no céu de glória.
É uma vida eterna com Deus Todo-Poderoso na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. É uma vida eterna que Deus tem para nos oferecer, para conceder a todos aqueles que obedecem a Ele, que ouvem a sua mensagem, que abrem o coração para Ele, que aceitam o seu convite de salvação para a vida eterna. A promessa para nossas vidas é a vida eterna. É a vida eterna que nós devemos valorizar. É a vida eterna que nós devemos priorizar. É a vida eterna que nós devemos amar. É a vida eterna que nós devemos viver. Aleluia, louvado seja Deus. É uma vida eterna, uma vida para toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Como que eu faço, pregador, para ter essa vida eterna? Seja obediente a Deus, seja submisso a Deus, tenha fé no Deus Todo-Poderoso, obedeça a sua palavra, alimente-se dela diariamente, viva uma vida de santidade, viva uma vida de oração e você terá a vida eterna. Oh, aleluia, louvado seja Deus. É uma vida eterna. As atividades do anticristo. Quando começar o dia do Senhor, segundo 1 Tessalonicenses 5:2, o homem do pecado será revelado. Ele será um governante do mundo que fará um concerto, isto é, um tratado de acordo formal com Israel. Daniel 9:27. 7 anos antes do fim do tempo, isto é, quando Cristo irá retornar literalmente à terra para destruir os ímpios e reinar sobre a terra. A sua verdadeira identidade será confirmada 3 anos e meio mais tarde, quando ele rompeu o seu concerto com Israel e se tornar o governante do mundo, declarando ser Deus, profanando o templo em Jerusalém, proibindo a adoração ao Senhor e trazendo a devastação à terra naquela região. O anticristo declarará ser Deus e se tornará um ditador cruel, perseguindo severamente aqueles que se converterem a Cristo e permanecerem leais a Ele durante esse período. Apocalipse capítulo 11, versículo 6 e 7, 13, 7, 15 e 18. Vejam Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 24 e ao 25, ele exigirá adoração, evidentemente a partir de um grande templo que usará como centro de suas arrogantes declarações. Sabe o que Satanás deseja? Sabe qual é a maior inveja do diabo? É em ver um cristão adorando a Deus. É em ver uma pessoa exaltando, honrando, bendizendo o nome do Senhor. Ele tem inveja porque o desejo dele é ser adorado. É por isso que ele lança seus prazeres ilusórios para as pessoas se esbaldarem. Quando a pessoa está na embriaguez, no vício das drogas, ela está adorando o diabo. Essa é a forma dele ser adorado por essas pessoas que não crêem e não obedecem a Deus. Está aqui na Bíblia, está na palavra. O propósito do diabo é ser adorado. E quando uma pessoa não faz a vontade dele, ele faz de tudo para distanciar a pessoa de Deus, para tirar a pessoa da presença de Deus. Tem uma história que o pastor da igreja contou para nós, pastor Gaspar, uma pessoa que conhece muito de Bíblia, da igreja Madureira, em São Luís. Ele contou uma história de uma pessoa que se converteu, entregou sua vida para Cristo. E depois ele disse, pastor, minha vida não está legal, depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, parece que tudo na minha vida piorou. É o inimigo tentando afastar as pessoas de Deus. É obras malignas tentando afastar as pessoas de Deus. E se elas derem ouvido para a voz do inimigo, elas acabam apostatando, acabam abandonando a fé em Cristo. Porque é um processo. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, de todo o coração, o inimigo ele vai trabalhar, ele vai usar seus meios para nos tirar da presença de Deus, nos causando preguiça espiritual, distração. Ele vai usar todos os meios para nos tirar do reino de Deus. É por isso que nós temos que viver uma vida de oração, de meditação da palavra de Deus. É por isso que nós temos que nos submeter a Deus. O que é submissão a Deus? É fazer tudo aquilo que agrada a Deus.
Porque se nós não nos submetermos a Deus, o diabo, ele vai operar na vida e afastar as pessoas da presença de Deus. Esse é o propósito dele. O anticristo declarará ser Deus e se tornará um ditador cruel, perseguindo severamente aqueles que se converterem a Cristo e permanecerem leais a ele durante esse período. Ele exigirá adoração. Veja bem, o anticristo exigirá adoração, evidentemente a partir de um grande templo que usará como centro de suas arrogantes declarações. Daniel 7, 8, 25, 8, 4, 11, 31, 36. Os seres humanos têm tentado alcançar esta condição de Deus desde o princípio da criação. Aleluia. O homem do pecado receberá o poder de Satanás para realizar grandes sinais, prodígios e milagres, para enganar o povo e promover as suas mentiras. Presta bem atenção nisso aqui, ó. O homem do pecado receberá o poder de Satanás para realizar grandes sinais, prodígios e milagres, para enganar o povo e promover as suas mentiras. Hoje já está isso aí, já está no meio da gente. Esses falsos profetas, esses falsos mestres, esse povo da revelação que operam milagres aí. É isso que nós temos que ter cuidado. Gente, se a gente não tiver compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus, facilmente as pessoas vão ser enganadas. Se as pessoas não se submeterem a Deus, não se comprometerem verdadeiramente com o reino de Deus e com a sua palavra, serão facilmente enganadas. Está aqui, ó, o homem do pecado receberá o poder de Satanás para realizar grandes sinais, prodígios e milagres, para enganar o povo e promover suas mentiras. Onde é que está escrito isso, pregador? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Prodígios de mentiras são referências a ocorrências sobrenaturais para enganar o povo e levá-los a aceitar uma mentira. É possível que essas demonstrações sobrenaturais sejam vistas pela televisão por todo mundo. Milhões de pessoas ficarão impressionadas, serão enganadas e persuadidas por estes aparentes líderes carismáticos, porque não terão um profundo comprometimento ao amor pela verdade da palavra de Deus. Aleluia! As palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, aleluia, e de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 24, devem advertir os crentes para que não suponham que tudo o que aparentemente é milagre vem de Deus. Veja lá, Mateus 24, 24, onde fala de falsos profetas que enganarão a muitos. E a Bíblia está nos alertando, a Bíblia está nos advertindo, não sou eu, é a Bíblia. Dizendo para que nós venhamos ter cuidado, e a palavra de Deus vem advertir os crentes para que não suponham que tudo o que aparentemente é milagre vem de Deus. As coisas que podem parecer legítimas expressões do Espírito Santo, na verdade, nem tudo vem de Deus. É isso que nós temos que estar atento. É por isso que nós temos que ler Bíblia. É por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo no dia de hoje? Muitas pessoas não estão mais incentivando os seus fiéis a ter amor pela palavra. Porque sabem, se as pessoas se dedicarem a meditar na palavra de Deus, eles sabem, se as pessoas se dedicarem a buscar o conhecimento através da poderosa palavra de Deus, elas não serão enganadas. Elas serão libertas, porque a palavra de Deus liberta. Liberta as pessoas do erro, liberta as pessoas da mentira e do engano. A palavra de Deus é poderosa por isso. É por isso que muitos não querem que as pessoas venham se alimentar da palavra de Deus. É por isso que em muitas igrejas a Bíblia é fechada. Para quê? Para que você não venha ter amor pela palavra de Deus. E em muitas igrejas as pessoas nem Bíblia não levam mais para a igreja, porque vai atrás de revelação, de sinais, de falsos profetas. É por isso. As pessoas não querem se comprometer com a palavra de Deus, não querem ter amor pela palavra de Deus, e esses falsos profetas não estão nem aí para te ensinar a ter amor. Porque quanto menos você ter acesso à palavra de Deus, mais fácil você se torna para a mentira deles, para o engano deles. Mais fácil vocês vão ficar para a mentira e para o engano.
É por isso que muitos não querem te incentivar a ter amor pela palavra de Deus. É por isso que muitos não querem te motivar a amar, a buscar o conhecimento através da palavra de Deus. Porque sabe, se você fazer isso, você vai ter conhecimento, você vai ter discernimento, você vai ser transformado e mudado, porque a palavra de Deus ela faz isso, ela tem poder para fazer isso. Aleluia, louvado seja Deus. As coisas que podem parecer legítimas expressões do Espírito Santo, na verdade, pode não ser. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 ao 10. E experiências declaradas como de Deus devem ser postas à prova pela lealdade da pessoa a Cristo e a sua palavra encontrada na Bíblia. Nós temos que ver se realmente as profecias, as revelações vêm de Deus. Porque Deus, ele usa. Ele usa pessoas comprometidas com seu reino. Ele usa pessoas comprometidas com sua palavra. Ele usa pessoas que são submissas a ele. Ele usa pessoas que têm um comprometimento verdadeiro com o seu reino, com sua palavra. Pessoas que vivem uma vida de oração, de submissão, de meditação da sua palavra, de santidade. Ele vai usar essas pessoas. Eu estava buscando conhecimento, porque nós temos que pesquisar e estudar. As pessoas, para dar legalidade a falsas profecias, a falsas revelações, sabe o que elas dizem? Elas dizem que Deus ele usa quem ele quer. Ele usou um jumento para falar com o homem, ele usa quem ele quer. Isso mostra a falta de conhecimento e o interesse da pessoa buscar por conhecimento. E eu fui buscar por conhecimento. Isso não tem nada a ver. Deus ele quis mostrar o seu poder para aquelas pessoas lá incrédulas daquele tempo lá. Isso não quer dizer que porque Deus usou um animal para falar com o homem, ele pode usar qualquer pessoa. É porque eu anotei, está no meu celular, que eu anotei que a gente tem que estudar, tem que pesquisar. Eu anotei, está no meu celular essa passagem. O contexto, a explicação, o motivo porque Deus usou uma jumenta. Porque nós temos que buscar conhecimento. A gente não pode estar acreditando em tudo que as pessoas falam. E nós temos que buscar conhecimento. E eu fui buscar conhecimento. E hoje eu tenho a resposta. Não tem nada a ver isso aí. Que porque Deus usou uma jumenta, Deus usou um animal para falar e ele usa quem ele quer. Veja que... Gente, é por isso que a gente não pode estar indo atrás de qualquer coisa. A gente tem que buscar conhecimento através da palavra. Aí, como desculpa, as pessoas usam isso para dar legalidade ao seu erro, para dar legalidade a essas coisas, aí usa essas coisas dizendo que porque Deus usou um animal, ele usa quem ele quer. Você acha mesmo que Deus, um ser santo, um Deus que exige de nós santidade, é uma exigência que ele faz, que sem santidade ninguém chegará ao reino de Deus. Sem santidade ninguém chegará ao reino de Deus. Um Deus que é santo, ele vai usar qualquer pessoa? Eu sei que ele pode usar qualquer pessoa, mas uma pessoa que está com seu coração maldoso, com seu coração cruel, às vezes Deus, ele usa uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está no tráfico, uma pessoa que está... Mas ele sabe do coração daquela pessoa, ele sabe o sentimento daquela pessoa, o coração dela. Por que Deus abençoou, perdoou Moisés e não perdoou Saul? Porque Saul tinha um coração voltado para a maldade, um coração cruel, sem arrependimento. Mas aquelas pessoas que têm um coração voltado para o arrependimento, aquelas pessoas que estão escravizadas pelo inimigo, pelo pecado, mas no íntimo do seu coração ele tem um desejo de se libertar, ele tem um desejo de servir a Deus, ele tem um coração arrependido, Deus vai usar aquela pessoa, porque ele vê o coração da gente, ele vê o coração do ser humano. Agora, uma pessoa que é cruel, uma pessoa que é maldosa, cruel, que vive na crueldade, que peca sabendo que peca deliberadamente. Sabe por causa de quê? Porque Deus pode usar um drogado, ele pode usar qualquer pessoa, uma pessoa que está no mundo da embriaguez, ele pode usar, porque aquela pessoa ela não tem um conhecimento genuíno da palavra de Deus. Ela não tem um conhecimento verdadeiro, ela ainda não teve um encontro, ela não tem discernimento. É uma pessoa que é escravizada pelo mundo do pecado, mas não tem discernimento. Mas aquela pessoa que tem conhecimento da palavra, aquela pessoa que tem discernimento, aquela pessoa que tem um pouco de noção do que é o reino de Deus, do propósito de Deus,
e mesmo assim prefere pecar deliberadamente, prefere fazer coisas erradas, prefere desafiar a Deus, conhecedor, você acha que Deus vai usar para os seus propósitos mentirosos, para estar lucrando, para estar arrancando dinheiro? Para estar com avareza? Tem outros espíritos por trás aí que não é de Deus. E eu sou muito julgado por estar fazendo esses comentários, porque as pessoas dizem que eu estou julgando, que eu estou falando coisa que não tem nada a ver, que eu sou incrédulo. Eu creio no poder de Deus. E eu creio que Ele usa pessoas para dar revelação. Mas pessoas que têm comprometimento com Ele, que têm compromisso com Ele. É isso que eu creio. Essas pessoas que ficam fazendo molecagem nas igrejas, fazendo brincadeira, brincando de profecia, fazendo essas pessoas aí que não têm comprometimento com Bíblia, essas pessoas que rejeitam Bíblia, que ignoram a palavra de Deus, que desprezam a palavra de Deus, estão na igreja só para estar dando profetada e revelação. Isso aí eu não acredito, meu amado. Eu acredito aqui, ó. Acredito nisso aqui. Na palavra de Deus, e acredito de pessoas que são verdadeiramente usadas por Deus, pessoas que pregam Bíblia, pessoas que têm amor pela palavra, pessoas que têm comprometimento com a palavra de Deus. Essas eu acredito. Porque a gente sabe que ela tem amor pela palavra, ela tem compromisso com o reino de Deus, a gente sabe que é pessoa de oração, que vive se alimentando da palavra, que vive uma vida de santidade. Então a Bíblia nos ensina a ficar alerta e não ir atrás de qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de revelação. É a Bíblia que está me ensinando. A Bíblia me ensina e eu vivo Bíblia. Eu vivo o que a Bíblia me ensina. Entendeu? Eu vivo o que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina dessa forma, é o que eu vivo, é o que eu prego. Porque o que me guia é a palavra. Eu sou guiado pela palavra. Eu sou conduzido pela palavra. É a palavra que me guia. É por isso que eu não vou atrás de tudo quanto é pessoas aí que se diz sendo usada por Deus. Eu vou atrás do que está na Bíblia. Eu vou atrás do que está na palavra de Deus. As experiências declaradas como de Deus devem ser postas à prova pela lealdade da pessoa a Cristo e a sua palavra, encontrada na Bíblia. A derrota do anticristo. Aleluia, louvado seja Deus. No fim do período da tribulação, Satanás reunirá muitas nações no Armagedon, sob a direção do anticristo. Ele se preparará para guerrear contra Deus e o seu povo em uma batalha que envolverá o mundo todo. Daniel, capítulo 11, versículo 45, Apocalipse 16, 16. Quando chegar essa ocasião, Cristo irá retornar à terra e intervirá de modo sobrenatural para destruir o anticristo, os seus exércitos e todos os que desafiam a Deus e a sua palavra. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! A seguir, Cristo prenderá Satanás e o confinará ao abismo, e o Senhor estabelecerá o seu reino de paz sobre a terra pelos últimos 1000 anos do tempo. Depois deste período final da história, Satanás será libertado por um breve período para enganar os que não são completamente leais a Deus e reunirá essas pessoas para uma batalha final contra Cristo. Apocalipse 20, versículo 27 ao 9. Esta batalha será breve e decisiva, e os inimigos de Cristo serão consumidos pelo fogo, e o diabo será lançado no lago de fogo para ser atormentado por toda a eternidade. Apocalipse 29 e 10. Um novo céu. Olha a promessa, olha a promessa, olha a promessa. Vivam debaixo dessa promessa. Vivam debaixo dessa promessa. Olha a promessa. Um novo céu, uma nova terra serão criados. Então, onde Deus irá viver com o seu povo para sempre? 2 Pedro 3, 13, Apocalipse 21, versículo 1. Para uma visão geral da sequência desse evento, veja o quadro Os Últimos Dias da História. Eita glória! Viveremos para toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Deus oferece uma segunda chance. Deus está sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Deus tem paciência para com os erros dos seus filhos. Deus nos acolhe quando nos arrependemos. Deus nos acolhe
quando nos arrependemos verdadeiramente. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Baseado nisso aqui, baseado nessa passagem, nesse estudo, eu quero exortar você a buscar a presença de Deus. E eu quero exortar você a priorizar o reino de Deus na sua vida. A vida foi lançado no lago de fogo. Se tem uma coisa que devemos priorizar nessa vida, acima de tudo, é a nossa salvação. O lago de fogo não foi preparado para as pessoas, mas antes era o juízo reservado apenas para Satanás e os anjos que o seguiram na rebelião contra o Deus eterno. Leia Mateus 24, versículo 41. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A Bíblia está falando de sofrimento eterno. Isso aqui não é para te amedrontar, não. Isso aqui é realidade. Para quem não obedece a Deus, para quem despreza a Deus, para quem rejeita a Deus, para quem despreza o convite de salvação, isso aqui é uma realidade. E eu estou te advertindo e te alertando. Agora, se você quiser dar ouvido, você é uma pessoa sábia. Agora, se você não der ouvido para as advertências e os avisos de Deus, você é uma pessoa insensata. Jesus Cristo revela que os pecadores, os que cometem iniquidade, serão lançados no lago de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 51. Os que desobedecem ao Deus eterno sofrerão eterna perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Sofrerão angústia e tribulações. Romanos 2, 9. O Senhor Jesus Cristo diz que o lago de fogo ou inferno é o local que o fogo jamais se apaga. O Senhor Jesus Cristo diz em Marcos 9,44, o inferno é um lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quem são as pessoas que vão para esse lugar? São aqueles que não honram ao Senhor, Deus eterno e todo-poderoso em vida. Presta bem atenção. Quem vão para esse lugar? Quem são as pessoas que vão para esse lugar? São aqueles que não honram ao Senhor, Deus eterno e todo-poderoso em vida. São os que desprezam e rejeitam a oportunidade de salvação oferecido pelo Senhor Jesus Cristo, apesar de muitos acreditarem em sua existência, não se submetem a fazerem a vontade do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguém se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. O propósito de Deus, Deus não tem desejo na morte de ninguém. Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno. O prazer de Deus é que as pessoas se arrependam e alcancem a salvação para a vida eterna. É condicionado a nós. O que Cristo devia fazer, já fez na cruz do Calvário. Ele entregou-se voluntariamente, tomou sobre si os nossos pecados, abriu um caminho para nos reconciliarmos com Deus, desfez as obras do inimigo em nossas vidas. Agora depende de nós aceitar o convite da salvação para a vida eterna ou rejeitar o convite da salvação. Lembrando que ambos viverão a eternidade. Aqueles que obedecem a Cristo viverão uma vida eterna no seu reino. E aqueles que desobedecem a Cristo viverão a eternidade no lago de fogo, no inferno, separação eterna do Deus Todo-Poderoso. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Entendeu? Então, que possamos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Só há um caminho para a salvação espiritual verdadeira: a fé no Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que desejam entrar no reino de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, serão salvos das últimas consequências do pecado. O Senhor Jesus Cristo convida sinceramente a todos os pecadores ao arrependimento. Ele diz para você se afastar do seu próprio caminho egoísta. Ele diz para que você venha se render ao caminho perfeito do Deus eterno e todo-poderoso. Amém? Fiquem com essa palavra nos vossos corações. Abra o coração. Deus o tempo todo ele está nos alertando e nos advertindo. Se você não sabe como fazer para que Deus venha ouvir as suas orações, se você não sabe como fazer para que Deus venha atentar às suas orações, ao seu pedido, eu vou te dar a dica. Primeiramente, você tem que se humilhar diante do Senhor. Você tem que se prostrar, se ajoelhar diante do Senhor. Você tem que se prostrar. Você tem que confessar os seus pecados para o Senhor Jesus Cristo. Você tem que confessar para Ele que você é um pecador. Deus, Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe dos nossos problemas. Mas lembre-se, Ele trabalha por meio das nossas atitudes. Nós temos que ter uma atitude de nos prostrarmos diante de Deus, de nos humilharmos diante de Deus, de confessarmos os nossos pecados, de clamarmos a Ele por misericórdia, por perdão. Indo a Ele com o coração sincero, tem que ter sinceridade no coração, com o coração quebrantado e um arrependimento genuíno, verdadeiro. Fazendo isso, Deus ele ouvirá as suas orações. E Ele concederá o desejo do seu coração. Porque Ele é fiel, Ele está disposto a nos abençoar. Vejam bem. Arrependa-se dos seus maus caminhos. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso, está sempre pronto para te perdoar e te dar uma nova chance. Reconheça seus erros, suas falhas, confesse seus pecados ao Senhor. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus justo e cheio da graça. Ao se arrepender, você abre a porta para a transformação e para a paz espiritual. Volte-se para o Deus Todo-Poderoso e deixe Ele te guiar para um caminho da vida e da salvação. O Senhor Jesus Cristo não veio para os perfeitos, mas para os que precisam de perdão. Sua graça alcança quem se arrepende. Então, eis aqui a solução para que você venha obter resposta de Deus, para que os céus venham abrir em seu favor. E mediante a isso, você tem que firmar um compromisso com Deus. Você tem que firmar um compromisso com sua palavra. Você tem que viver uma vida de submissão. Você tem que viver uma vida de obediência. Você tem que viver uma vida de dedicação. Você tem que viver uma vida de oração. Você tem que viver uma vida de meditação da sua palavra. E você tem que viver uma vida de santidade. Temos que nos esforçar para fazer isso. E temos que buscar força no Senhor Jesus Cristo. Dizendo, Senhor, eu desejo servi-lo. Eu desejo segui-lo. Ajude-me, Pai. Mostra-me como eu devo fazer, o que eu devo fazer para segui-lo, para amá-lo, para estar diante do Senhor em santidade, para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Clame ao Senhor Jesus Cristo. Ele está disposto, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir da sua boca os seus problemas. Ele quer que você conte para Ele as suas aflições, os seus medos, os seus desejos, os seus propósitos. Ele quer te ouvir. Ele quer ter um particular com você. Ele é fiel. Ele quer conversar com você. Ele quer ter uma intimidade pessoal com você. Então depende de você abrir seu coração para Ele. Depende de você permitir que Ele venha ser o líder supremo da sua vida. Jesus é fiel. Faça isso hoje mesmo. Vá para o seu quarto. Ajoelhe-se diante do Senhor. E diga para Ele, Pai, eu ouvi a Tua palavra.
Eu desejo seguir ao Senhor e servir ao Senhor. Eu desejo ser fiel ao Senhor. Eu desejo me submeter ao Senhor. Eu desejo obedecer ao Senhor. Aumenta a minha fé. Ajuda-me, Pai. Você vai ver o poder de Deus agindo na tua vida. Você vai ver Deus agindo na tua vida. Os céus vão se abrir diante dos seus olhos. Os anjos, eles se alegram no céu. Há uma alegria celestial para um pecador que se arrepende. Há uma alegria. E fazendo isso, tomando essa decisão, automaticamente seu nome é registrado no livro da vida. Enquanto você estiver fazendo a vontade do diabo, se opondo a Deus, se rebelando contra Deus, o seu nome não está escrito no livro da vida. Mas no momento que você se arrepende, no momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, seu nome é lançado no livro da vida. Fique com essa palavra no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, que Deus ilumine o teu caminho, que você venha ter visão espiritual. Ame ao Deus Todo-Poderoso, honre ao Deus Todo-Poderoso. Estamos vivos pela graça dEle, pelo amor dEle. Estamos com fôlego de vida graças a Ele. Portanto, hoje é uma grande oportunidade de você ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele está disposto a te ouvir, Ele está disposto a te abençoar. Basta você abrir seu coração para Ele. Basta você buscar pela presença dEle. Ele é fiel, meu amado. Ele é fiel, minha amada. Confia nele. Confia no Deus Todo-Poderoso. Confia no Senhor. Ele está disposto a te abençoar. Tem uma passagem aqui que eu quero... para que você venha ter uma confiança verdadeira no Senhor, para que você venha depositar a sua fé no Senhor, para que você venha entregar a sua vida a Ele, sem medo, com um coração sincero, com um coração verdadeiro. Ele está cheio de bênçãos para nos conceder. Cheio de bênçãos. Deus está disposto a nos abençoar poderosamente, genuinamente. Deus está disposto a nos abençoar. Mas deixa eu procurar aqui, meu amado. Isso aqui é para que você venha depositar a sua fé nele, crer nele. O arrependimento envolve uma mudança de vida por completo. Envolve parar de se rebelar e pecar contra o Deus eterno, mudando assim para uma vida nova de fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Há um convite para você vir ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esta igreja ela é composta de pessoas que se arrependeram dos seus pecados e pela fé aceitaram o convite de salvação feita pelo Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Jesus te convida para vir ser a igreja. Igreja. Jesus ele te convida para ser a igreja. Por isso devemos estar sempre lutando para estarmos diante do Deus eterno, supremo e todo-poderoso em santidade. Isto é, ser santo é ser moralmente puro, espiritualmente pleno, separado do mal, dedicado ao Deus Todo-Poderoso e separado para os propósitos do Senhor. Devemos ser íntegros espiritualmente. Olha aqui, é isso aqui que eu queria achar. Em Salmos capítulo 37, versículo 4 ao 5 está escrito: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e o mais Ele fará. E ele diz, em Jeremias 33, 3, o Deus Todo-Poderoso diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei
coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Louvado seja Deus. E ele diz, em Ezequiel capítulo 18, versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Deus está falando da morte espiritual e da salvação para a vida eterna. Não existe limites para o perdão do Senhor. Ele não resiste a um coração quebrantado, nem rejeita um coração arrependido. Aleluia! Louvado seja Deus. Então hoje é o dia de você entregar a sua vida ao Senhor. Como ele diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fique com essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu caminho. Eu vou orar por cada um de vocês. Soberano Deus, eterno Pai, Deus eterno e todo-poderoso. Obrigado, soberano Deus, por colocar a vossa palavra no meu coração. Obrigado por me guiar, por me instruir através do poder da sua palavra. Soberano Deus, obrigado por me usar para falar com este povo. Soberano Deus, eu não conheço o coração dessas pessoas, mas o Senhor conhece porque o seu poder supremo é incomparável, é inigualável. O Senhor é o único Deus onisciente, porque somente o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o único Deus onipresente, porque somente o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é o único Deus onipotente, porque o Senhor é o poder. Soberano Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor conhece essas pessoas, o Senhor sabe dos seus corações e dos seus desejos. Eu vos peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha conceder o desejo do coração dessas pessoas, conforme, Pai, a sua vontade. Soberano Deus, se for da sua vontade, que o Senhor venha entrar com o vosso plano perfeito na vida dessas pessoas. Plano de salvação, plano de cura, plano de libertação. Soberano Deus, que o Senhor venha operar na vida dessas pessoas. Que o Senhor venha ter misericórdia, piedade de cada uma delas. Que o Senhor venha livrá-las, libertá-las das garras do inimigo. Assim como o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, que o Senhor venha fazer o mesmo na vida dessas pessoas. Que o Senhor venha colocar essas pessoas em sua presença pelo seu amor, pela sua bondade, benignidade, misericórdia e compaixão. Soberano Deus, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Dê a elas visão espiritual. Liberte elas do erro e do engano e da mentira. Conceda a elas visão espiritual, soberano Deus, eu vos peço. Conceda a elas discernimento e sabedoria. Conceda a elas força, fé, coragem e determinação, Senhor. Transforme o coração dessas pessoas mediante o vosso propósito, mediante a vossa vontade. Soberano Deus, que o Senhor venha conduzi-las, guiá-las através do poder do vosso Espírito Santo. Abençoe essas pessoas. Soberano Deus, tenha misericórdia dos enfermos, dos acamados. Tenha misericórdia das pessoas que estão sofrendo de ansiedade, de depressão. Entra com o vosso plano perfeito de salvação, de cura e de libertação. Eu vos peço e agradeço, em nome do vosso Filho amado, Jesus Cristo, o qual o Senhor enviaste a este mundo para nos libertar do pecado. Amém. Amém. É assim que se faz oração. Tudo tem que ser da vontade de Deus. Porque Ele é o poder. Tudo é dele, a glória é dele, a honra é dele, tudo é dele. Temos que fazer oração mediante a vontade de Deus, porque os planos dele é perfeito. Tudo que Deus faz é com perfeição. Os planos de Deus para nossas vidas é perfeito. E tudo que o Deus Todo-Poderoso faz é com perfeição. Portanto, as nossas orações têm que ser mediante a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, porque Ele sabe qual é o melhor para nós, Ele tem o melhor para nos dar, Ele tem o melhor para nos oferecer, Ele tem o melhor para nós. Portanto, que seja tudo conforme a vontade de Deus, que a vontade de Deus reine na tua vida, que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe.